Sol da igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Ainda bem que está esquentando um pouquinho, né? Mas eu creio que nós já fomos aquecidos pelo Espírito Santo nesta manhã. O Senhor já nos visitou, amém? Glória a Deus. Eu estava com saudade de ministrar. Faz tempo que eu não ministro, falei, eu estou com saudade. Mas que o Senhor venha falar conosco, né? Eu vou dar continuidade a um estudo que o Senhor vem ministrando no meu coração. Se você tiver algum interesse que não pegou estou na terceira. A tia repete para avisar que as crianças podem subir. Só os pequenininhos, mas eu falei que só tem um Samuel aqui, né? Mas só os pequenininhos, tá bom? Vou dar continuidade, mas se você tiver interesse, não pegou as outras primeiras, nós estamos na terceira, né? Uma série, né? Como diz a Ariane, uma série. Nós estamos na terceira. Se você não pegou, lá no YouTube vai ter, tá bom? Você coloca lá, é Tempo de Crescimento, é o nome da ministração. Primeiro nós falamos sobre a terra, né? Ser preparada, arada. Segundo, nós falamos sobre o lançar semente. E hoje nós vamos falar sobre a morte da semente. Antes de ter o crescimento, existe a morte da semente, amém? Mas antes disso, coloca a mão no teu coração. Peço para que o Espírito de Deus fale com você através da palavra. É uma palavra de ensino. E o ensino nos faz crescer. Todo ensino vem com o propósito de nos fazer crescer. Então que esta palavra, ela entre no teu coração, ela encontre um solo bom. E ela possa germinar para trazer vida, amém? Pai, nós mais uma vez apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Apresentamos este momento, Pai, porque clamamos pela Tua dependência, pelo Teu favor, pela Tua graça ministrada em nós. Nós sabemos que o Senhor já se faz presente em nossos corações, mas pedimos uma porção, Senhor, de graça agora neste momento. Que a Tua palavra, Senhor, que é uma semente que é lançada em nossos corações, venha, Senhor, cumprir o seu propósito. Por isso abre o coração. Tu conheces a necessidade de cada um que aqui está, Senhor. Tu conheces, ó Pai, o coração daqueles que também estão nos ouvindo nesta manhã. Que o Senhor possa falar através, Senhor, Pai amado, da palavra. E além do pregador, além da letra, Senhor. Que o Senhor possa falar no profundo, Pai. Que o Teu Espírito ministre, revele coisas que não foram nem pronunciadas, mas o Teu Espírito conhece. E tem como direcionar em cada coração. Por isso apresenta este momento. Senhor, que este momento, Senhor, nenhuma ave de rapina tem direito de roubar nenhuma semente neste lugar, Senhor. Mas somente a Tua presença, Senhor, traga a esta água que foi ministrada, Senhor, através dos louvores. Senhor, esta água que vem, Senhor, encharcar toda a terra seca, Deus, e nos fazer viver as Tuas promessas, Pai. Por isso, abra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Abra lá em João 12, o Evangelho de João. João 12, 24. Diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Amém? Só vou usar este versículo. E aqui Jesus estava falando aos gregos, aos conhecidos, entendidos da época, explicando, e ele faz uma alusão da sua morte nesse versículo. Ele explica ali de uma forma, né, que eles não entendiam. Mas ele explica que, falando da sua morte, falando que ele era o trigo que seria lançado sobre a terra, que morreria e a partir da sua morte, viriam muitos a partir dele. Porque ele era o trigo, a Bíblia fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. E trigo, né, o pão vem do trigo. Então ele estava falando sobre isso. Ele era o alimento, ele era a vida que daria vida a muitos. Então Jesus, ele estava explicando sobre isso nesse versículo.
né? Porque todo propósito, e nós podemos aprender aqui, que quando Jesus deixava alguma analogia, algum ensinamento ali, estava trazendo alguns princípios também junto com isso. E o que nós podemos aprender? Que nós aprendemos com a morte de Cristo, que todo propósito passará pelo caminho da morte. É difícil entender isso, né? Mas Jesus, ele nos ensina que a cruz ainda simboliza a morte. A cruz ainda simboliza renúncia. A cruz ainda simboliza sacrifício. E Jesus, ele foi o pão vivo que desceu, que morreu para trazer vida. E aí nós estamos falando de um tempo de crescimento. Nós estamos falando de um tempo onde nós cremos que nós vamos viver propósito de Deus ainda nessa terra, né? Nós estávamos falando sobre isso. Sobre queremos crescer, e o bispo aqui falando na hora da ministração, da oferta, falando sobre isso. Sobre quem não quer prosperar, né, em todas as áreas. Nós queremos prosperar, nós queremos crescer e é de Deus para nós. Como eu falei nas outras ministrações, está lá em Gênesis, o Senhor quando nos fez, nos formou, Ele falou que nós seremos abençoados em tudo, governaríamos sobre tudo. Aí quando Ele fala de Abraão, Ele chama Abraão, e Ele tira do meio da sua parentela e fala: Abraão, você será bendito, abençoado, e todas as nações também serão abençoadas por causa de você, né? Porque nós somos descendências de Abraão. Então nós seremos abençoados também. Há uma promessa sobre nós. Há uma promessa sobre a tua vida. Que você seria uma bênção em todas as áreas. Todas as áreas o Senhor nos deixa crescer. Só que nós precisamos aprender princípios. Há um caminho para o crescimento. Como eu falei, houve o caminho ali. Primeiro Deus faz o quê? Nos chama, traz de volta, né, para o propósito. Que quando nós estamos longe do Senhor, nós saímos do propósito. Aí o que Ele faz? Ele nos traz de volta para o propósito. Nós chegamos na presença do Senhor e Ele começa a trabalhar em nós, mexer na terra que é o nosso coração, né? Faz ali o trabalho que o Espírito Santo faz, começa a mudar algumas coisas, preparando a terra. Aí Ele começa a colocar em nós sementes, que nós já fomos criados com sementes, amém? Eu só estou fazendo um resumo rápido daquilo que foi ministrado. E Ele começa a colocar algumas sementes, e nós temos sementes em nós. E essas sementes precisam ser lançadas em tempos bons, né? Todo tempo nós lançamos semente, quando criança, na adolescência, na juventude. Até o bispo estava falando aqui, né? Ele tem alguns anos ainda para lançar algumas sementes, né? Outros mais novos. Mas em todo o tempo nós estamos lançando sementes. Né? E nós precisamos entender que há terrenos para cada semente. Não tem como você plantar uma semente de abacaxi e colher melancia, não é isso? Você vai plantar você vai colher aquilo que você plantou. Isso é uma lei, é um princípio. Nós aprendemos também sobre isso. Eu queria que nesta manhã você pegasse isso no seu espírito. Cada palavra ministrada aqui de ensino, ela vai além. Sabia que o ensino vai além do professor? Né, pastora? Vai além, porque a pastora Vera é professora também, como a bispa. Vai além, porque assim, eu ministro, ensino, mas você recebe aquilo que eu estou ministrando, mas você aplicando, você aprende mais. Então vai além daquilo que você está recebendo. Então que a palavra ministrada aqui, ela entra no teu coração como uma chave que vai abrir porta para muitas coisas. Então eu falo que eu amo ensino, porque o ensino nos leva a entrar em lugares muitos maiores do que aquilo que nós já conquistamos. Então receba isso. Então qual foi o propósito de Jesus sobre a humanidade? O propósito de Jesus ao morrer na cruz: salvar toda a humanidade. Esse foi o propósito. Por isso que todo o propósito vai passar pelo caminho da morte. Ele precisou morrer. Como eu falei, ele foi o trigo que foi lançado. Qual o propósito da semente? O propósito da semente é ser um fruto, ser uma árvore, ser uma planta. Mas antes que isso aconteça, primeiro ela precisa morrer, não é verdade? Toda semente morre antes de ser o seu propósito. Então, tem coisas em nós que precisam morrer para cumprir propósito. E ela, o que acontece? Ela morre e ela começa a germinar.
Aí eu gosto muito, né? Estudo, eu gosto muito de pesquisar algumas palavras. E aí eu fui pesquisar o que é germinar. Olha que tremendo, pega isso no seu espírito, querido. Como diz um pastor amado nosso, né? Luiz Hermínio, nós estamos lá na conferência. Um apóstolo, que nós gostamos muito de ouvir. E ele fala, pega isso no seu espírito. Né? E como diz outro, pega essa chave aí, abre aí. Deixa o Senhor falar, como eu falei, através daquilo que está sendo falado. Olha o que fala a palavra germinar no dicionário. Germinar é começar a desenvolver, é brotar, é evoluir, é difundir-se. O que é difundir-se? É publicar, é transmitir, é expandir, é revelar, é alastrar, é expandir. Quando morremos para algumas coisas, outras vão dando lugar, outras vão brotando, outras vão expandindo. Vocês estão me entendendo? Outras vão desenvolvendo, outras vão publicando, outras vão difundindo, sendo revelada. Olha que tremendo. Quando você deixa algumas sementes morrer, elas vão sendo reveladas a outras sementes em nós. Nós vamos desenvolvendo. Então a morte, ela é necessária. Como eu falei, o evangelho, ele continua sendo cruz. E cruz continua sendo morte, renúncia, transformação, desenvolvimento espiritual. Continua. A morte para a vida é o padrão do reino de Deus. Nós precisamos aprender isso. Existe morte, mas não é uma morte que acaba, mas existe uma morte com vida. Quando nós falamos de uma morte aqui, nós estamos falando de uma vida eterna. Então, quando existe morte, logo existe vida. Vocês estão me entendendo? Amém? Jesus foi o maior exemplo disso e nos ensina. Ele sofreu por tudo, passou por tudo, morreu para nos ensinar o caminho. E ele nos ensina algumas verdades. Primeiro, dentro de cada semente tem uma semente de multiplicação. Nós somos este trigo. Quando Jesus fala dele, ele está falando de nós também. Que quando nós somos lançados sobre a terra, nós morremos, nos permitimos morrer algumas coisas. Depois eu vou falar com algumas mortes aqui. Quando nós nos permitimos morrer e deixar esse desenvolvimento, deixar essa evolução em nós, essa transformação acontecer, que é o germinar em nós. Quando nós fazemos isso, nós multiplicamos outras vidas através disso. Porque através das nossas vidas, a transformação que acontece em nós, outras vidas são tocadas, outras vidas são ministradas. Então o Senhor nos permite isso. Por exemplo, abacate, né? Vou falar de uma semente do abacate ou de outra fruta, tanto faz. O que acontece com aquele caroço? Quando ele é lançado, ele vai morrer e ele vai fazer o quê? Ele vai transformar numa árvore de abacate, não é isso? E aí depois só que não é só um caroço dá uma árvore. Uma árvore dá muito abacate. Quando esses abacates também acabam dando sementes, eles têm o quê? Mais sementes. Então olha que tremendo. Uma semente, ela multiplica outra semente. Vocês estão me entendendo? Espero ser claro. Como eu falei, se não for, vocês voltam lá para a palavra. Está sendo gravada, glória a Deus. Outra verdade que nós aprendemos: a transformação do grão de trigo é visível, mas acontece primeiro no interior. Olha que tremendo, olha que profundo isso. No interior do trigo é que está a força necessária para o seu desenvolvimento. Queridos, a transformação não é exterior. A transformação é interior. De dentro para fora. É de dentro que o Senhor começa a fazer. Essa morte não é exterior. Essa morte é interior. Deus começa a fazer morrer coisas aqui dentro para ter transformação. Deus começa a mudar coisas em nós. Esse processo de morte é muito doloroso. Eu acho que dos processos é um dos piores. Bem um
outro aí também que eu acho muito difícil, que é a espera. Hoje, como é difícil esperar algo, né? Mas o processo de morte é um processo de desconstrução. É um processo onde o Senhor vai trabalhando em áreas para remover de nós coisas que é muito difícil, que nós estamos apegados durante anos e não queremos desapegar. Por isso que é morte. É onde realmente, quando nós falamos da vida natural, é no leito de morte que as pessoas começam a refletir a vida. É no leito de morte que as pessoas começam a pensar como foi sua vida e começam a refletir. Porque naquele finalzinho, né? Onde parece que não tem mais força, as forças se acabam. Mas eu quero te dizer que mesmo onde as forças se acabam, ainda há vida aí. Há uma vida de Deus que flui em nós. E tem coisas que nós queremos vivenciar e viver, que nós não estamos vivendo ainda, porque está tendo que passar pelo processo da morte. Eu falo como experiência, eu falo que tem coisas que eu vou ministrar aqui, né, que é coincidência às vezes, né, que parece assim, a pastora está falando, não, estou falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está ministrando primeiro no pregador, porque o processo de morte é muita dor, você tem que se esvaziar de si mesmo, morte nos faz esvaziar de nós mesmos, morte nos desconstrói, nos leva a um lugar de desconstrução, onde você fala tudo que eu achava, tudo que eu pensava, tudo que eu acreditava, não é dessa forma. E aí Deus começa a buscar em nós a força necessária para começar a crescer. Não sei quantos já experimentaram este momento. Como eu falei na vez que eu ministrei, são palavras de ensino. Então nós precisamos pegar esses ensinamentos e trazer para a nossa própria vida, porque o Senhor nos faz crescer através dos ensinos. Dar fruto implica em reproduzir a vida de Jesus. Queremos dar frutos, amém? Queremos conquistar, amém? Mas antes de tudo, isso tem que glorificar a Deus. Você pode ser próspero em todas as áreas da sua vida. Você pode ter, como é falado aqui, um bom carro, uma boa casa. Você pode ter prosperidade para tudo. Mas isso tem que ter um propósito primeiro em Deus. O teu propósito de prosperar, de crescer, ele tem que estar alinhado com Deus. Ah, mas é o secular, é no mundo. Mas ele tem que estar alinhado com Deus. Porque você é o trigo lançado neste mundo. Você é a semente que foi lançado neste mundo. Por onde você passar, a tua prosperidade tem que glorificar a Deus. O teu crescimento tem que glorificar a Deus. Deus não dá crescimento se não tiver propósito, sabia disso? O teu propósito é glorificar a Deus. Assim como Jesus veio para glorificar o Pai. Assim como o propósito de Cristo, salvando a humanidade, glorificou o Pai. E aqui mesmo neste capítulo ele fala, eu vim para glorificar. Este é o propósito. Como eu falei, a morte, ela tira de nós tudo aquilo que nós acreditamos. Todas as nossas convicções, todos os nossos ensinamentos humanos, ela tira de nós para colocar a vontade do Senhor sobre a nossa vida. É uma desconstrução do nosso eu. É um moldar de Deus no nosso caráter, nas nossas motivações, nas intenções do nosso coração. A morte é o lugar onde Deus prova a sua intenção, o teu coração, as suas motivações, antes de você crescer, antes de você ver Deus fazer na tua vida, mas Ele vai provar e vai te passar pelo teu coração primeiro. É no lugar da morte. Quais são as intenções do teu coração na prosperidade, no crescimento? Qual é a motivação quando você entra para fazer um curso? Qual é a motivação se Deus te der o carro que você quer? Qual é a motivação do teu coração se Deus te prosperar na área que você espera? Todo propósito
tem que glorificar a Deus. Amém, queridos? O dia que decidimos morrer, o milagre começará a acontecer. Olha que tremendo. Decida morrer. Decida lançar sementes de morte nesta manhã, se você quer ver milagre. Não é fácil, como eu falei, eu tenho passado por esse processo de morte. Não estou morta ainda, não. Eu falei, tem muito que morrer aqui. Eu falei, Deus, tem hora que eu falo, meu Deus, eu tenho que lançar sementes. Aí eu falo, oh, Senhor, eu estou viva ainda. Aí você vai lá, ainda tem que morrer. É difícil, mas é um processo. E processo é algo cada dia, todo momento. Aí eu pesquisei, porque eu gosto muito de pesquisar, porque eu gosto de achar as coisas no seu mínimos detalhe, né? Ali os detalhes, porque a gente fala de uma palavra, mas ela tem um sentido muito mais profundo. Então eu pesquisando sobre processo, sei que se eu perguntar aqui, alguns sabem o que é processo, mas eu gosto desse detalhe porque elas são tão proféticas em nossas vidas. Olha o que fala, é uma ação contínua. Então quando nós falamos, eu estou no processo, está dizendo assim, eu estou numa ação contínua. Deus está fazendo dia a dia, todos os momentos. É uma contínua ação prolongada. Então, a gente quer viver o processo do dia para a noite, né? Acontece hoje, amanhã já quer receber. Não, é prolongado. Tem um tempo. Talvez você está um tempinho aí nesse processo. Então começa a lançar sementes para morrer logo, para passar logo o processo, né? Porque é doído demais. É um curso, é um segmento, é uma etapa após outra etapa. É uma etapa após outra etapa. Cada dia nós vamos vivendo. É um andamento, o processo é um andamento, é um desenvolvimento. Então, se você está nesse processo, você está se desenvolvendo. O Senhor está trabalhando dia após dia. E nós vemos que tudo nessa vida passa pelo ciclo, né? Tudo. Semente, o homem, porque quando nasce, ali ainda na barriga da mãe é um feto, né? Um embrião é um feto, depois é uma criança, depois vira um adolescente, depois é um jovem. Assim é a semente, ela nasce broto, mas ela morre e nasce uma jovem planta. Aí ela morre e nasce uma árvore, que gera flores e frutos, produzindo novos frutos. E assim vai o ciclo. Então na nossa vida tudo é um ciclo. Tudo é um ciclo. Então nós não podemos querer crescer do dia para a noite sem passar por etapas, sem passar por princípios, né? Como nós ministramos falando da lei da semeadura. Nós queremos viver coisas grandes, mas não semeamos. Nós queremos experimentar coisas grandes, mas não semeamos. Mas como eu falei, uma ministração aqui, o reino de Deus é um reino próspero. Tudo que você lançar na presença de Deus vai dar fruto. Tudo que você lançar diante do Senhor dará fruto com certeza. Porque nosso Deus é um Deus de prosperidade. É um Deus do dono do ouro e da prata em todos os sentidos. Ele tem tudo para nós. Basta que nós entendemos que sementes que nós vamos lançar no tempo certo, no terreno certo. Porque tem o tempo certo. Talvez este é o tempo de lançar algumas sementes. Peça ao Senhor, peça ao Espírito de Deus para te ajudar, para te conduzir. Por isso que a oração diária, né? Essa comunhão com Deus diária, ela tem que fazer parte da nossa vida. Porque de nós não sabemos, não temos direção, não conseguimos contemplar. Mas é o Senhor que nos direciona a cada dia. É Ele que nos orienta. O Espírito de Deus está em nós para nos ajudar, para nos orientar, para nos estar guiando, nos trazer em lugares que nós não fomos ainda. Ele está em nós. Você não é sozinho. Você não é uma folha levada ao vento, que tem que ficar tentando isso, tentando aquilo, não. Se você buscar do Senhor, Ele vai te levar no lugar certo, na direção certa. É isso
isso que o Senhor faz. Às vezes nós ficamos perdidos no mundo, como essa semente. Até o próprio Jesus ensinando que a semente lançada à beira do caminho, o que acontece com ela? Vem a ave de rapina, isso representa demônios. Vem e rouba. Nós não somos essa semente lançada em qualquer lugar, não. Nós somos lançados no reino de Deus. E no reino de Deus nós vamos crescer. No reino de Deus nós vamos viver as promessas do Senhor para nós. Mas é claro, nós estamos ainda entendendo que toda a vida passa pela morte. Existe cruz. O próprio Jesus diz: toma a tua cruz e me segue. Hoje o evangelho tem sido de uma forma, colocado, parece que não tem mais cruz, mas ainda existe cruz. O evangelho é renúncia, sim. O evangelho é transformação, sim. A graça, ela vem para nos envolver e nos fortalecer, mas ela não deixou de ser transformação. Vocês estão me entendendo? Então Deus quer nos transformar dia após dia. E isso vai passar pelo processo da morte, para nós vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu vou começar a primeira semente. Como eu falei, qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Aqui é a palavra que o Senhor ministrou como pregador primeiro. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu? Aqui é o pregador sendo ministrado primeiro. Primeira semente que o Senhor faz a gente matar, faz morrer, lançar lá e morrer. Primeira semente, o eu. Como eu disse. O que é o eu? Justiça própria. O que é essa justiça própria? São pessoas críticas demais. Pessoas duras. Julgadoras. Que suas verdades são absolutas. Religiosas. Está aqui. Mas não deixa Deus transformar. Está aqui. Mas eu estou na igreja. Você está vendo aquele que está no mundo? Você está vendo aquela situação? Não, mas eu estou aqui. São pessoas com justiça própria. A graça de Deus é para todos, amém? A justiça também. Não a nossa, mas a justiça de Deus. E Ele conhece o nosso coração. Pessoas que as suas verdades são absolutas, Não, eu sei, eu entendo, eu sou desse jeito, então critica tudo. Tudo é crítica para ela. Essa semente precisa morrer. Que quando essa semente morre, ela traz vida, sabe o quê? A graça e a bondade de Deus. E ela começa a viver o propósito de Deus. Que o propósito de Deus são vidas. O propósito de Deus é o amor. Ela não julga mais. Agora ela abraça. Agora a sua graça envolve. Porque não é mais o eu dela. Agora é a vontade do Senhor. Ela não vive mais as suas vontades. Que o eu está falando das nossas vontades. O eu está falando dos nossos propósitos. O eu está falando do nosso querer. Mas ela não começa mais a viver o seu eu. Ela começa a viver a vontade de Deus, o seu propósito. Ela começa a ansiar em viver o que Deus tem para ela. Não o que ela quer viver e quer que Deus traga como resposta. Vocês estão me entendendo? Não, mas ela começa a falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu não quero a minha vontade, mas eu quero a sua. O apóstolo Paulo fala: não que eu viva, mas que Cristo vive em mim. Segunda semente. É uma semente difícil também, E um exemplo que eu queria colocar aqui é o exemplo de Jonas, do eu primeiro. Porque Jonas foi alguém que foi levado para ministrar lá em Nínive, o arrependimento. Foi lá para ministrar o arrependimento. O que aconteceu? Um povo duro, um povo ruim, um povo que ele também teve medo, mas ruim. E aí o povo todo se arrepende. E aí Jonas não entende a graça e o amor de Deus através do arrependimento. E ele começa a criticar, começa a não aceitar aquilo, até que Deus tem que mostrar para ele a graça e o amor.
Então, nós não podemos ser pessoas assim. Deus tem que trazer em nós essa graça, amém? Semente do orgulho. Pessoas orgulhosas são pessoas que não se dobram aos ensinos. Você pode ministrar, ensinar, e a pessoa fala, não é bem assim, né? Eu sei. São aquelas pessoas que não querem. Às vezes ela até sabe que está certa, que a pessoa está certa, mas não, eu acho que você está errado. Aquela pessoa que não se dobra, ela não se desenvolve aos processos. Deus está apertando, Deus está falando, Deus está ministrando, e ela continua dura, firme, porque ela não quer mostrar para ninguém que está passando pelo processo. Não, o que vão falar de mim? O que vão pensar se eu falar que eu estou no processo, que Deus me ensinou, que Deus está tratando? Queridos, tem pessoas assim. Eu fui uma dessas. Como eu falei, gente, é o ministrador falando. Quantas vezes eu falei, não, vou falar, sou pastora, né? Não, aí o Senhor falou, não, agora você vai falar com a sua vida. Vou tocar na tua casa. Vou derrubar os teus pedestais, para que todo orgulho saia. Porque a pior coisa que tem é quando Deus precisa nos expor. Aí todo orgulho cai por terra. Aí nós vemos a vida de Naamã, né? Naamã, sua capa dentro de casa, cheia de lepra na sua pele, cheio de lepra. Ali só sua esposa conhecia, né? Porque os de dentro não tem como. Você pode esconder para o mundo, mas os da sua casa vão saber quem você é. E aí Naamã, quando o profeta chega até ele e fala, olha, vai lá, se lave. E mesmo assim, o orgulho, né? Por que ir lá? Porque ele era um capitão. Mas só que era ali que estava o milagre dele. Se lavar ali naquele rio era o milagre dele. Queridos, talvez morrer essa semente do orgulho, talvez é o milagre que você espera. Eu comecei a ver Deus fazer algumas coisas que estavam tão difíceis, tão duras, quando eu deixei essa semente. E como eu falei, é um processo. Tem ainda uns fiozinhos dela ainda, tem uns pedacinhos. Sabe aquela semente bem pequenininha ainda? A gente lança aquelas que parecem mais aparentes, mas sempre fica aquela pequenininha, né? Que a gente também acha que não vai dar fruto nenhum, mas ela dá, viu? Fica aquela sementinha, né? Pequenininha. Mas quando nós deixamos essa semente morrer, Deus começa a fazer um milagre. Eu comecei a ver pequenos milagres do Senhor, sinais de milagre, quando eu deixei essa semente do orgulho. Quando eu deixei, porque o que essa semente traz o quê? Uma vida de quebrantamento. Quando você deixa morrer o orgulho, pessoas que não reconhecem que erram, são pessoas orgulhosas. Pessoas que acham que nunca precisa de mudança. Não, eu já estou em Cristo. Minha vida já foi transformada, já foi mudada. Eu não preciso mais de transformação. Cristo já morreu por mim, já pronto, estou em Cristo. Não, nossa vida é transformação diária. Pessoas que não se transformam todos os dias, elas são pessoas orgulhosas. E quando você deixa essa semente morrer, acontece quebrantamento. Você deixa de ser essa terra seca. E a água começa a jorrar em nós. O que mais acontece? Transparência, uma vida de transparência. Você não precisa mais colocar capa de crente. Não precisa mais colocar a capa de espiritual. A sua vida vai falar. Aonde você for, no teu trabalho, na sua escola, no meio da sua família, os seus vão saber quem você é de verdade. Uma vida transformada. E um milagre talvez de salvação vai acontecer porque viu restauração na sua vida. Então precisa ver a morte dessa semente. Amém? Terceira, da morte da segurança, autossuficiência, independência. Pessoas que andam por sua razão, por sua força, pelos seus estudos, que acham assim, porque a força do meu braço conquistou. Porque se eu não estudo, eu não conquisto. Se eu não, querido, você vai conquistar sim, claro, você tem que lançar sementes, tem que fazer a sua parte. Mas você vai conquistar por causa do Senhor. Por causa do propósito de Deus sobre a tua vida. São pessoas que têm o controle da sua vida.
elas não entregam o controle a Deus. Pessoas que até de Deus, às vezes não querem depender. Quando você mata essa semente, nasce uma semente de fé, uma semente de dependência de Deus. E as suas promessas, porque não anda mais pelo que vê, agora anda pela fé. Eu costumo ouvir o pastor falar uma coisa que é tão tremenda, a gente tem vivenciado isso na nossa vida, principalmente financeira. Que a matemática do homem não é a matemática de Deus. No final, às vezes, se a gente for fazer a matemática do homem, a conta não fecha, não é verdade? Mas a de Deus vai sobejar. Quando você confia em Deus e tem a fé em Deus, o milagre vem da onde você menos imagina. A multiplicação vem da onde você menos imagina. Às vezes a gente vê lá, o pastor tem a firma dele, e foi algo que Deus abriu, se moveu também de uma forma tão abençoada em nossas vidas. E às vezes acontece lá, eu vejo, ele precisa de peças para dar continuidade, parece que não vai acontecer, e ele fica ali, aí ele falou assim, não, eu vou aprender a confiar, né? Que tem que ser trabalhado isso dia a dia, né? A gente tem que colocar em prática. E aí o que acontece? Naquela semana parece que não entra, mas quando de repente começa as próprias pessoas procuram ele. Olha, você quer passar aqui? Tem peças aqui. Olha, você quer passar? E ele começa a ver o milagre. Sabe quando que parece que vai chegar no finalzinho, não vai acontecer? E aí Deus está provando se a gente está matando essa semente, né? Da autossuficiência. Não, porque eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, porque se não acontecer, se eu não for atrás, né? Porque o que pode acontecer? O pastor ligar e ver e ficar desesperado. Não, mas quando você aprende a confiar, o milagre chega na tua porta. Deus envia um milagre na tua porta quando você confia. Então Deus está aprovando os nossos corações através da morte, amém? Quarta semente é a semente da incredulidade, do medo. Sabe aquele medo paralisador? Pessoas que não projetam mais, pessoas que não sonham mais, pessoas que não desejam mais. Por quê? Porque tem medo de viver os processos, porque tem medo de se machucar, de algo dar errado. Tem pessoas que têm medo até de ser rejeitado, sabia? No meio dos seus sonhos, dos seus projetos. Então não quer mais fazer um curso, porque não vou conseguir. Tem medo de ser rejeitado. Aí paralisa, talvez, nas promessas de Deus. Pessoas que não querem, talvez, investir em algo, porque tem medo de faltar. Porque tem medo que algo vai acontecer. Queridos, sem incredulidade. Mata essa semente hoje. Creia que o reino de Deus é próspero e que você é servo de Deus. Aonde você colocar as suas mãos, haverá a bênção de Deus. Aonde você colocar a planta dos seus pés, aquele território é teu. Porque o Senhor te fez para governar, o Senhor te fez para prosperar, para ser bênção em todas as áreas da sua vida. E olha, quando morre essa semente, começa a dar lugar à ação e o rumo ao propósito de Deus. A intrepidez, a coragem, a força começa a vir. Porque você não tem uma força em si mesmo, você tem uma força em Deus. A tua fé e a tua força vem do Senhor. Você não está indo por você mesmo, mas você está indo porque o Senhor está contigo. Isso é a palavra do Senhor para nós, as promessas de Deus. Quinta morte. Também é muito importante, a morte da comparação e da disputa. É outra morte da semente. São pessoas que comparam, geralmente pessoas que se comparam, ela anda sozinha, sempre competindo, tentando provar que é melhor em alguma área que outros, que sabe mais, que tem mais. Também são geralmente críticos e julgadores. Pessoas que se comparam. Sempre vai criticar porque o outro está prosperando. Sempre vai achar que tem alguma coisa errada. Sempre está. Por quê? Porque tem uma competição dentro dele.
não prospera, não é porque Deus não quer abençoar, mas porque Deus está provando isso. Não tem como Deus abençoar no meio de uma competição. Nosso Deus é um Deus de unidade, não é um Deus de divisão. Quando morre essa semente, dá lugar a outra semente. Primeira dela, a identidade. Pessoas que se comparam não têm a sua identidade formada ainda. Por isso que ela olha a outra pessoa e ela quer ser igual ou parecida, porque ela não sabe ainda quem ela é. Quando você mata essa semente da comparação, você sabe quem você é. Você não se compara mais. A identidade está em você. Deus te fez único. Deus te fez única. Deus te fez para um propósito único. Nem o teu propósito é igual ao do seu marido. Vocês podem caminhar junto no mesmo propósito, mas vai ter coisas que Deus vai te usar que não vai usar Ele. Vai ter forma que Deus vai fazer com você que não vai fazer com Ele. Nem com seu esposo você pode se comparar. Porque Deus tem uma porção para você. Deus tem uma porção separada, especial para você. Quando você mata a semente da comparação, você dá lugar à semente da identidade em você e à unidade e o compartilhamento. Sabe por quê? Porque ao invés de você agora competir, você começa a ajudar alguém. Você começa a ser um facilitador para aquela pessoa. Ao invés de disputar, você começa a facilitar o caminho que para você talvez foi difícil, mas pode ser fácil para aquela pessoa através da sua vida, porque você é o trigo. Lembra do trigo que caiu para abençoar outros? Talvez o caminho foi difícil para você, mas pode ser abençoado para outros através da sua vida. Este é o propósito. Por isso que eu falo, tudo tem que passar pelo propósito de Deus. Deus não vai te abençoar se não tiver propósito de abençoar pessoas. Tenha certeza disso. Muitos não vivem o propósito de Deus porque não tem um coração para abençoar. Deus só vai abençoar a tua vida quando você entender que é para abençoar pessoas. Outra morte é a morte do egocentrismo. Oh, meu Deus, isso é difícil, né? O que é egocentrismo? É pessoas que pensam em si mesmo, só para si. Eu quero para mim, né? Tudo é para mim. Deus está falando comigo, né? As bênçãos é para mim. Ela não olha para o outro do lado. Ela não vê que as bênçãos é para todos, porque ela pensa em si. Isso precisa morrer. Pessoas assim, elas não gostam de compartilhar nada. Elas não gostam de abençoar, não gostam de compartilhar, porque ela acha que vai faltar para ela, porque está sempre pensando em si. Mas quando morre essa semente, dá lugar à empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Pessoas que entendem a graça abundante do Senhor, que independente de qualquer coisa, a graça de Deus abraça a todos. Olhando para as pessoas de forma diferente. Elas olham para as pessoas como elas olham para Cristo. Quando ela morre essa semente do egocentrismo, elas começam a entender que as pessoas também têm as suas verdades. As pessoas também têm as suas razões. Porque às vezes no egocentrismo a gente acha, não, eu tenho minha razão, né? Então a razão da pessoa não importa, porque eu tenho a minha razão. A vontade da pessoa não importa, porque eu tenho a minha vontade, né? O sentimento das pessoas não importa, porque eu fui ferido, eu fui machucado. Pessoas egocentrismo que tem o seu ego, né, elevado a isso. Só que quando ela mata essa semente, ela começa a entender, todo mundo tem sua razão, todo mundo tem a sua forma de ver, todo mundo tem a sua forma de sentir. Talvez a forma que eu sinto não é a mesma que você sente, mas você está sentindo. E aí quando eu sou empático, quando eu entendo e me coloco na sua dor, eu começo a entender os processos também. Essa foi uma semente que eu tive que, Senhor, massacrar ali, esmagar mesmo para morrer de vez, porque eu não entendia. E o Senhor começou a falar comigo, você precisa ter empatia.
você precisa sentir a dor. Se você quer ser um fruto e dar frutos, você precisa sentir a dor das pessoas. Nós precisamos nos colocar no meio da dor, daqueles que estão passando por luta. E entender que a sua luta não é talvez maior que a luta daquele irmão. Que o seu desafio, o seu processo não é maior que o processo do seu irmão. Quando você entender isso, Deus vai cumprir o propósito da sua vida. Amém? Estou quase terminando aqui. Aguenta mais um pouquinho comigo. Eu sei que ensino é um pouco difícil, né? Eu sei que é uma palavra difícil. De manhã às vezes dá um, friozinho. Apesar de que eu estou com calor aqui, não estou nem com frio. Mas recebe. Deixa o Senhor ministrar esse ensino no teu coração. 7ª semente. A morte da ganância e da cobiça. Todo mundo que quer crescer precisa entender isso. O que é ganância? O que é cobiça? São pessoas que desejam muito, mas semeiam pouco. Tudo querem para si, mas não entende que o princípio melhor é dar do que receber. Pessoas gananciosas não abrem mão. Não querem abençoar, como eu falei, não abençoam, porque acham que vai faltar, não. E querem, para si. Às vezes nem abençoa a si mesmo, sabia? Pessoas gananciosas às vezes não abençoam nem ela mesma, porque tem medo de faltar. Tudo pensa no dinheiro, vai faltar, vai acabar. Mas quando morre essa semente, aí começa a prosperidade. Aí começa. Porque você começa a ser alguém caridoso. Na matemática de Deus, como eu falei, é diferente da matemática humana. A gente acha que dá, a gente vai ficar sem. Mas na matemática de Deus, quando você dá, você recebe. A matemática de Deus multiplica quando você dá. E nós não entendemos isso, porque Jesus foi aquele que se deu por nós. E olha quantos foram multiplicados através de Jesus. Quando você entender que você abençoa alguém, você será muito mais abençoado, você vai viver um tempo de crescimento de Deus na tua vida. Não tenha medo de abençoar. Não tenha medo de abrir o seu coração para abençoar pessoas. Não tenha medo de abençoar o reino de Deus, porque é de Deus isso. Nenhuma prosperidade está relacionada a nós, somente a nós. Não, se não for para abençoar, não tem como. Toda prosperidade vai passar pela bênção, pelo coração aberto, liberal. Porque assim Deus vai te dar. Quanto mais você dá, mais Deus dá. Quanto mais você abençoa, mais Deus te abençoa. Porque são sementes que se multiplicam. Como eu falei, são verdades que nós precisamos aprender. Verdades de morte, verdades de renúncias. E germinar essas palavras, essas sementes, não é fácil. Não é fácil. Começa hoje. Se você não tem germinado, não deixado morrer a semente, começa a deixar morrer, para que ela possa germinar, para que vidas venham através de semente. São verdades que precisam ser aplicadas a cada dia, em tudo, na família, no trabalho, em tudo que fazemos. Como eu falei, para o crescimento tem outros processos, mas está junto com germinar. Mas depois eu ministro numa outra ministração, que é regar, que é adubar, que é esperar. Tem ainda esse processo. Mas se nós queremos viver, nós temos que começar hoje. A começar a praticar. Porque todo propósito e todo milagre, não esqueça disso, passa pelo caminho da morte. Está tendo morte aí? Está tendo morte em alguma área da sua vida? Mas creia, a vida aí ainda. A vida que multiplica está aí. A vida que gera outras vidas estão aí. Essa morte não é para morte, mas é para glorificar a Deus. Amém? Pastor, vem cá. Chama o pastor para estar orando. Sei que Deus também tem trazido uma palavra
poderosos sobre esta área na vida do coração do pastor, e quando tiver oportunidade ele vai estar ministrando, então ele vai orar aqui. Deus tem nos abençoado grandemente com algumas sementes, e eu tenho visto Deus assim se responder esta palavra em nós, cumprir ela em nossas vidas. Algumas, como eu falei, a gente está no processo, né? Dia a dia, não é fácil. Algumas sementes ainda quer persistir e não morrer, mas a gente tem que levar ela à morte, não é verdade? Todos os dias, para que haja vida. Nós temos uma força tão grande dentro de nós, que nos ajuda. Às vezes a gente acha que não vai conseguir. Como eu tenho ministrado aqui há 2 anos atrás, eu achei que eu ia entrar numa morte mesmo por completo, até espiritual. Entrei numa depressão, começo de depressão, achei que eu não fosse sair. Até que um dia o Senhor falou: sai daí porque tem propósito. Sai daí porque tem vida nisso. Sai daí porque tem vida. Por isso que eu falo, onde a gente acha que tem morte, tem uma vida lá para Deus. Nós não somos qualquer um, queridos, só entenda isso. Não somos qualquer um. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos preciosos, preciosas. O Senhor nos amou de tal maneira que entregou Jesus, que foi o trigo, o pão vivo, para que hoje nós possamos ter vida e vida em abundância. Então é de Deus crescer, é de Deus prosperar para nós. Mas assim como Jesus passou pelo processo da cruz, Ele teve que passar pelo processo. Antes de chegar à cruz, Jesus passou pelo processo. Ele fez a caminhada até a cruz, sabia disso? Ele teve que vir de uma mulher. Ele teve que ser criança. Ele teve que crescer. Ele passou pelo processo antes de chegar à morte, antes de chegar ao propósito de salvar uma humanidade através dele, antes de glorificar o Pai. Você vai viver a prosperidade que Deus tem para você, mas você vai passar pelo caminho, pelo processo. Não pule o processo, queridos. Não rejeite o processo. Ele faz parte do nosso desenvolvimento cristão. Tem pessoas abortando o processo. Não faça isso. Viva. Seja esse trigo lançado. Se lança o processo. Fala: Senhor, estou aqui, está difícil, mas eu quero morrer. Eu quero renunciar. Ajuda, Espírito Santo, o que precisa morrer em mim? Qual é a semente que precisa ser lançada na terra e morrer para dar frutos, para cumprir propósito? Porque toda semente tem que cumprir propósito. Nós não somos diferentes. Então começa a orar ao Senhor agora. Fala: Senhor, me ajuda. Se não tem força, peça a Ele. Porque no momento em que eu estava ali em depressão, eu falei: Senhor, eu não tenho força. Eu estou triste, eu estou chateada. E o Senhor falou: sai daí. Começou a ministrar no meu espírito coisas grandes. Deixa o Senhor ministrar no teu espírito coisas grandes que Ele tem no meio desta morte. Ele tem vida. Ainda há vida aí. mas é para a vida, é para o propósito, é para o cumprimento de algo aqui na terra. Louvemos
alguns já foram, outros vão e outros vai viver o arrebatamento. Ele ainda disse que o desejo da maioria de nós é vivermos o arrebatamento. Mas o Senhor está nos alinhando nesses dias. E eu, com a pastora Roberta, Deus tem nos alinhado nesse dia. Deus tem nos feito compreender coisas que não compreendiam. Deus tem feito nós vivermos coisas que nós não vivíamos. Porque nós temos buscado no Senhor, em unidade, em permitir que o Senhor possa matar sementes em nós, para que possamos então frutificar naquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida, como pais, como servos do Senhor, como esposo e esposa. Deus quer fazer isso também na sua vida, Deus quer fazer isso também na sua casa. Então nesse momento nós vamos orar. Eu gostaria que você fosse sincero com você mesmo. Você não vai ser sincero com as pessoas, você vai ser sincero com você. Você vai ser sincero e sincera com o Espírito que habita em você. Você vai ser sincero com essa permissão de Deus nessa manhã, de estar nesse lugar e ouvir essa palavra. E para aqueles que estão em casa também, que estão ouvindo esta ministração nessa manhã, ou que vão ouvir esta ministração depois, Deus tem uma palavra de alinhamento para esse ministério. Deus quer nos alinhar no mesmo propósito. Deus quer que caminhemos em sabedoria, em unidade. Mas é necessário matarmos as sementes que precisam ser mortas. E vamos viver um milagre em todas as áreas da nossa vida. Amém? Eu quero orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, obrigado, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa de oração, Senhor, para poder nos fazer entender e compreender, Senhor, que há sementes que precisam morrer para que possam, Senhor, germinar, para que possam crescer, para que possam ter raízes firmadas, ó Pai, a ponto, Senhor, de frutificar, ó Senhor, frutos de excelência. Pai, que esses frutos, ó Pai, aqui como esse exemplo, Senhor, ó Pai, de um abacate, Senhor, que Senhor, é morrer a semente e dar uma árvore. Essa árvore frutifica muitos outros frutos, que frutificarão muitos outros frutos. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, eu quero pedir que o teu Espírito nos visite nesse momento, ó Pai, de maneira, Senhor, que essa semente seja, Senhor, mortificada, Senhor. Pai, que comece agora, Senhor, Pai, o processo, que comece agora o processo, Senhor, do germinar, que comece agora o processo do milagre, que comece agora o processo do frutificar, que comece agora o processo da unidade. Ah, Espírito Santo, sabemos, ó Deus, que nessa plantação, aquele que ara a terra, aquele que lança a semente, aquele que rega a semente, é aquele que desfruta do fruto. Oh, Espírito Santo, visita agora, Senhor, a cada uma dessas famílias aqui representadas nessa manhã, meu Pai. Senhor, famílias que precisam, Senhor, de um milagre no seu casamento, pessoas que precisam de um milagre na vida dos seus filhos, pessoas que precisam de um milagre na sua vida profissional, pessoas que precisam de um milagre na sua vida ministerial, na sua vida espiritual. Ah, Espírito Santo de Deus, nos alinha como a noiva adornada, nos ensina, abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar além daquilo que temos visto de forma natural. É muito mais disso, Senhor, é muito mais do que você tem visto, é muito mais do que você
Leva-nos, ó Deus, nessa manhã em paz para os nossos lares, Senhor. Ah, Senhor, mas com essa fé, Senhor, renovada, com essa certeza e essa convicção, Senhor, de que não foi somente um culto, Senhor, mas foi um culto aonde o Senhor tratou conosco. Ah, Pai, que é um culto aonde inicia uma nova etapa, uma nova jornada, uma nova plantação, uma plantação com entendimento. Ah, Senhor, com o coração bondoso, com o coração generoso, com o coração humilde e quebrantado, porque a Tua palavra diz que de forma nenhuma Ele lança fora um coração contrito, Senhor. Nesta manhã, Senhor, Te louvamos, Te damos graças, Senhor, na certeza de que algo está acontecendo nas nossas vidas, algo está acontecendo na nossa casa, algo está acontecendo nesse ministério, algo está acontecendo dentro do nosso lar, algo está acontecendo na vida dos pastores desse ministério, algo está acontecendo na vida dos levitas desse ministério, algo está acontecendo na vida dos jovens. Nós não estamos vendo, mas o Senhor está fazendo. A terra é dele, o reino é dele, as sementes é dele, e Ele trabalha e faz como Ele quer. Aleluia, 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 aleluia. Receba a semente do quebrantamento nessa manhã. Receba a semente do quebrantamento. Deus está te quebrando para te fazer de um jardim fechado, medado pelo Teu Espírito. Um manancial, o Teu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Os recursos são seus, Para o Teu louvor, louvor e glória ao Teu nome, papai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Tudo que somos e temos, Senhor, que somos e temos é por causa do Senhor. Aleluia, aleluia, Bispo, aleluia, aleluias. Oh, Senhor, aleluias. Oh, Santo, 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 Santo. Oh, Santo, aleluias. Levante seu irmão, meu irmão. Diga assim: que a graça, a paz, o seu amor, a consolação do seu doce Espírito, essa semente que sou eu, possa morrer para frutificar e cumprir o propósito pelo qual o Senhor me chamou. Em nome de Jesus, amém. Glorifique ao Senhor, aplauda ao Senhor. Que você tenha uma semana abençoada de respostas do céu para a sua vida, em nome de Jesus.